Olá pessoal, vamos então para o encontro número 5 do nosso bloco primeiro, que é o Querigma, e hoje vamos falar sobre fé e conversão. Pois é, vamos lá então falar um pouco sobre fé e conversão. No encontro passado falamos sobre salvação, e esse então sobre a fé e a nossa conversão, tá legal? Vamos lá então, e para você poder aí estar entendendo um pouco mais, você vai ler depois a carta de São Paulo, né, a carta, né, de Tiago. Então o livro de Tiago, capítulo 2, versículos do 13 ao 24. Tiago 2, versículos do 13 ao 24. E vamos então ao primeiro, tema, né? Fé. Vamos falar então sobre a fé. Depois a gente fala sobre a conversão, tá legal? Então vamos lá então. Fé. A fé é dizer que Jesus é o Salvador. Fé é dizer, aliás, dizer que Jesus é o Salvador não basta. A gente precisa, então, até os espíritos maus dizem isso, e você pode depois conferir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, tá bom? Dizer é vazio, então é preciso proclamar, então a gente tem que proclamar, a gente não pode dizer simplesmente, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu creio na ação do Espírito Santo. É proclamar, e a gente não proclama apenas com palavras, a gente proclama então com a vida, tá bom? Te dá testemunho, né? Então, ter fé é proclamar, dar testemunho da vida que temos com Deus. É ser convicto de que se crê com ações. Como Tiago então diz, a fé sem obras é morta. Então a gente precisa ter ações que provam, que demonstram, que testemunham a fé que professamos em palavras. Por isso, a fé não se trata de um sentimento humano. Ninguém diz, eu creio que Jesus é o Salvador porque sente que Ele é o Salvador, mas sim porque tem convicção que experimentou em sua história de vida esta fé, esta ação de Jesus, e possui então a certeza que comprova então essa certeza de fé na vida, no cotidiano, no dia a dia, entre a família, entre os amigos, entre os colegas, no trabalho. A pessoa que diz possuir fé é porque fez a experiência real com o Cristo Senhor, experimentou a sua ação em sua vida. Tá legal? O anúncio então de Cristo, proclamado pela igreja, o querigma, concede à pessoa o despertar nesta fé. O primeiro anúncio é como um interruptor que faz acender a lâmpada, e o primeiro anúncio é o interruptor que faz acender a fé em Jesus Cristo, o Salvador. O Cristo então como Salvador, não como milagreiro, não como ali, um mágico, mas sim como o nosso Salvador. Pelo anúncio, o despertar da fé produz a experiência pessoal com Jesus, e dessa forma a pessoa possui a convicção de que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Proclama e não simplesmente diz. Ocasiona em convicção de fé a experiência do encontro pessoal com Cristo que a pessoa então realizou. A fé é uma virtude divina para os homens. Deus nos concede a fé, a esperança e a caridade, o amor, que em teologia, o estudo de Deus, são conhecidos como virtudes teologais. Virtudes, então, que Deus concede a nós, vem de Deus diretamente e passa, então, para a humanidade. Essas virtudes nos auxiliam na vivência humana e faz despertar as demais virtudes humanas. Dessa forma, são a essência da vida, do relacionamento do homem com a divindade e vice-versa. Todo ser humano possui essas virtudes. Virtudes da fé, da esperança e da caridade, que fazem então despertar no ser humano as demais virtudes. Virtudes são então dons que favorecem a vida, e os vícios são o contrário, não favorecem a vida. Então todo vício é mal, não é legal. As virtudes, aí sim, temos que então exaltá-las. As virtudes são atitudes que tornam a nossa vida, nesse mundo mais suave, mais tranquila, mais legal. Proclamar que Jesus é o Salvador consiste em transformar a própria existência e não apenas uma frase dita ao vento, tá bom? Então eu tenho fé, eu tenho que ter essa convicção e eu tenho que viver essa fé. Senão eu não sou eu mesmo, tá bom? Então vamos lá então, a fé ela precisa então transformar a nossa existência. A fé exige do ser humano uma dinâmica. A fé não produz obras. A fé que não produz obras, aliás, ela é vazia. Então nós temos lá Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Desta forma, ela transforma a vida do crente.
e o mundo ao seu redor. O apóstolo Tiago inflama isso em sua carta. A fé sem obras é morta. A fé exige ainda um comportamento de conversão. Pois é, a fé em Jesus como Salvador exige do ser humano um comportamento interior que desemboca no exterior. A experiência pessoal do amor de Deus pela pessoa de Jesus Cristo causa um efeito interior e que é impossível não expor. Aquela empolgação, sabe, interna, de que aquela euforia de que se tem que fazer algo o mais rápido possível, porque eu senti essa presença, esse amor de Deus em minha vida e eu preciso então fazer com que outras pessoas também sentirem o mesmo que eu senti. Isso então nos impulsiona a tomar atitudes que talvez você nunca tomaria se não tivesse feito essa experiência de Deus. Você muda a forma de viver, de agir perante algumas situações que te fariam agir de maneiras violentas, agressivas. A fé passa ao estágio de que se você fizer algo que não condiz a ela, não parecerá mais ser você. A fé causa a mudança da pessoa. A pessoa crente muda a sua forma de enxergar a própria existência e muda os seus hábitos. Começa a conhecer a si mesma e entra em uma intimidade maior com o Senhor Jesus e com os seus ensinamentos. A fé exige a conversão e práticas que demonstram os efeitos da graça na vida. Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, em Marcos capítulo 5, versículos 34, ressalta que o crer recriou o que Deus criou. Você retoma a pureza com que Deus fez o ser humano, imagem e semelhança dele. Aquela prática de vida que tiveram anteriormente a experiência com Cristo não te serve mais, meu irmão, minha irmã. É preciso então adentrar na prática do seu modelo para a vida do ser humano. O amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, a fé é transformadora da existência. Então vamos lá então falar um pouco sobre conversão. O próprio termo já exprime o seu significado. Conversão é mudar. Você está caminhando por uma rua e no fim do quarteirão você tem a escolha de sair da sua linha reta e seguir por um outro caminho, ou à esquerda ou à direita, ou continuar indo reto. Então, a conversão é o contrário, é você optar pela esquerda ou para a direita. Que lado que eu vou? Você opta então sair daquela rua e seguir uma outra rua, uma outra direção. Você então mudou de trajeto, você convergiu, você converteu a sua caminhada. Conversão então é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, que em grego chama-se metanoia. A fé em Jesus Cristo fez você mudar a sua trajetória de vida para obter a totalidade da salvação, que ele então conquistou para você através de sua morte e ressurreição. A conversão na Bíblia é uma exigência antiga de Deus. Passando do Antigo Testamento até os apóstolos, o apelo à conversão é constante, é diário praticamente. No livro do profeta Isaías, Deus pede pela boca do profeta: convertei-vos a mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então você encontra essa passagem em Isaías capítulo 45, versículo 22. Jesus, no início da sua vida pública, exorta: convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 5. Deus nos convida a sermos santos, como Ele é santo. Levítico capítulo 20, versículo 26. E na pessoa de Jesus, a sermos recriados à sua imagem e semelhança. A vida de Jesus se resume, no amor fiel a Deus e ao próximo. Quem nele crê tem a vida e vive conforme ele. Os apóstolos nos transmitiu em suas catequeses e vivendo em comunidade esse depósito da fé que chegou até nós. Essa geração continuará exercendo a dinâmica do amor de Deus no presente e a futura geração? E aí? A nossa geração continuará exercendo a dinâmica do amor de Deus hoje e futuramente?
Olha lá, pensa aí. João Batista, para preparar o seu povo e discípulos para acolher o Salvador, foi o maior incentivador da conversão entre todos os demais profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento. João Batista assume o protagonismo de seu profetismo na região do Rio Jordão, pregando a conversão dos pecados e o batismo nas águas do Jordão, simbolizando a mudança de vida. Aqueles que o buscavam para serem batizados eram orientados a mudar as suas práticas comportamentais e a sua mentalidade, para que quando o Cristo de Deus chegasse, crescem nele e com a prática de conversão fossem salvos. A conversão tem a sua dinâmica expressa no tema do pecado. Lembram lá? Reconhecimento do erro, confissão, propósito de conversão, renunciar ao pecado, reintegrar aí na vida da comunidade. Então, a fé e conversão são atitudes que o homem necessita para obter a salvação. Fé no Cristo de Deus, no Cristo de Jesus, expressada não apenas em palavras, sobretudo em ações. E conversão, que é a mudança de vida, de comportamento, deixar então de praticar o mal para praticar o bem, na imitação aí de Jesus, o Cristo Jesus. Tá legal? Então vamos viver intensamente a nossa fé e a nossa conversão diariamente.